começando mais um Alta Tensão. Mais um programa, mais uma semana. E aí? Depois do feriado. Depois do feriado. Descansou? Sim, né? A gente ficou sem gravar. Vocês ficaram sem um Alta Tensão na última semana. Isso mesmo. Ah, tá assistindo no YouTube, né? Eu senti que eu estava dentro do player do YouTube. Sim, YouTubianos o mundo vieram do te YouTube. falar. Então faz assim, aproveita que você tá aí já, clica aqui assim, ó, mais ou menos tem o gostei. Não clique em não gostei, clique em gostei. Depois tem o compartilhar já aqui embaixo, favoritar. Mas se você tá no Facebook, você pode clicar o quê? O que nós podemos clicar? Você pode compartilhar com a sua rede. Clique em curtir. Mas vamos fazer assim, a gente não vai sair daqui enquanto eles não clicarem. Em gostei, em curtir, em compartilhar. Vai, clica aí. Vamos lá. Não tem relógio? Mas eu vou esperar. Eu também. Clicou? Aê. Não, ó. Compartilha aí, clicou? Então beleza, aí, clicou, valeu galera, continua assistindo o programa Alta Tensão sempre, assiste aí os outros vídeos, beleza? Continua assistindo o programa. Falou! Valeu! Mais importante lembrar que a gente foi pro congresso. Sim! Todos somos vocacionados, isso mesmo, que aconteceu lá em Sumaré, São Paulo, lá com a galera da Junta de Missões Nacionais e Junta de Missões Mundiais. E teve gente que a gente encontrou lá, não é verdade? A galera falou, eu assisto Alta Tensão, e aí? Foi muito legal, o congresso foi muito legal e muita gente falou que assiste o programa, que passa na sua cidade. Eu fiquei surpreso. Eu também. A gente voltou cheio de novidade pra contar pra nossa equipe, foi muito legal. Inclusive eu tirei foto com a galera que assim, ó, você tá vendo aí a foto, a Natália, a Gisele e a Cleide, elas que são do Tocantins, e falaram, galera, o Alta Tensão, ó lá como dizem em Tocantins, é só o pipoco do trovão. O quê? É só o pipoco do trovão. Boa, né? Vou adotar essa gíria aqui no Paraná, muito bom. Pipoco do trovão. Pipoco do Valeu, trovão. galera de Tocantins, mais uma vez participando, sempre comentando, compartilhando no Facebook, tá muito bom. Isso aí. Falando em Facebook, como que é a nossa página? Nossa página, você pode entrar lá, facebook.com/Alta Tensão TV. Tem cada programa completo, tem cada quadro separadinho, postado. Você pode compartilhar, mandar, trazer, curtir, fazer tudo. Isso aí, tá bem legal, tá sempre sendo atualizada, vários programas que a gente coloca antigo, tem várias promoções também, a gente teve a última, então você fica ligado porque vai que tem uma novidade lá. Isso mesmo. E se você quer assistir o programa, você também pode ir direto pro YouTube, youtube.com/Alta Tensão TV, né? Isso mesmo. Então vamos começar logo o programa. Vamos lá, no que pode, a gente vai ter um especial para meninas. Uma banda só de mulher, não é mesmo? Exatamente. O nome da banda é Barlow Girl. É muito legal. Hoje mesmo eu estava escutando uma música que se chama Beautiful Ending. É animal, vocês têm que escutar. E depois disso já tem a dica de livro. O livro se chama De Todo o Teu Entendimento. Ó, então dica de música e livro logo em seguida, não é mesmo? Isso aí, galera. Confere aí. Vamos ver. Oi galera, tá começando mais um Que Pode e hoje eu vou falar da banda Barlow Girl, que foi uma dica enviada pelo Lainer. Barlow Girl é uma banda de rock cristão de Chicago, nos Estados Unidos. A banda começou oficialmente em 2004 e é formada por 3 irmãs. As meninas começaram a cantar juntas e a compor graças ao seu pai. Ele participava de uns eventos de várias igrejas e levavam as meninas para serem backing vocal.
Hoje as meninas já têm 7 álbuns lançados e já ganharam diversos prêmios no meio cristão. E uma curiosidade é que o nome da banda veio a partir do sobrenome dela. Galera, esse foi mais um Que Pode, eu espero que você tenha gostado. E se você tem sua dica, faça igual o Leiner, mande pra gente, dá pra mandar no Twitter, no Facebook, a gente tá anotando todas as dicas e a gente vai fazer aqui. Então é isso, até o próximo programa, tchau! Essa semana eu trouxe uma dica de um livro muito bom chamado De Todo o Teu Entendimento. É um livro feito para você que está na universidade e às vezes se questiona sobre se você deve aprender algumas coisas relacionadas à ciência, como um cristão deve se portar na universidade com relação ao conhecimento. Às vezes temos um pouco de preconceito quanto ao intelectualismo, ao conhecimento, a ler livros de história, a ler livros de filosofia. E esse livro exemplifica isso e traz alguns conselhos legais para você que está na universidade e talvez com essas dúvidas. O autor divide o livro em 3 partes. A primeira parte ele fala sobre a instrução como uma vocação cristã. Você já parou para pensar que a Bíblia é um livro e Deus escolheu revelar a si mesmo através de um livro? Então a leitura é para nós tanto uma dádiva quanto uma obrigação sagrada. A segunda parte do livro fala sobre a mente moderna e a mente pós-moderna. Nos explica o que são essas escolas filosóficas e como nós, como cristãos, podemos influenciar o nosso meio e entender como nos portar e como argumentar. A terceira e última parte vai trabalhar sobre a mente cristã e traz a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram tidos pelo rei da Babilônia como 10 vezes mais doutos do que todos os sábios do reino. E isso devido à visão monoteísta e da crença que eles tinham num Deus soberano, criador dos céus e da terra. Então essa é a dica da semana, De Todo o Teu Entendimento, livro escrito por Gene Edward Waite, da editora Cultura Cristã. A capa não é muito agradável e talvez você tenha um pouco de dificuldade para achar, mas eu tenho certeza que é uma leitura que vai trazer muitos benefícios a você principalmente universitário, você não vai se arrepender. Bom, já vamos emendando aqui, continuando com o nosso programa, que a gente falou bastante no começo, né? Verdade. Já vamos assistir o Quem é Você? Quem é? Hoje no Quem é Você tem a história do Leiner. Isso mesmo, ele que teve seu nascimento prematuro, também sua mãe faleceu. Ele vai contar um testemunho muito bom. Acompanha, galera. Isso aí. Eu nasci de 6 meses e meio, pesando 600 gramas, e como meu pai sempre brinca e diz, cabendo na palma da mão dele. A minha mãe era diabética e por causa disso ela teve problema de pressão alta e eu tive que nascer um pouco antes. Só que o problema é que eu não estava todo formado. Os meus pulmões não estavam formados. A previsão era que eu ficasse alguns meses na maternidade para que eles pudessem se formar, para que eu pudesse sair de lá bem. Mas por causa de Deus, uma intervenção divina, Ele formou os meus pulmões e eu pude sair de lá mais ou menos uma semana depois de ter nascido. O médico da minha mãe, ele era ateu e ele disse naquele dia que eu era um milagre de Deus. Meu pai é pastor e então por causa disso eu nasci no lar cristão. Aos 7 anos eu aceitei Jesus como meu salvador, sem realmente saber o que ele significava para mim, sem realmente saber quem ele era, sem realmente saber o que a cruz significava para mim. O que eu sabia de Deus era através dos cultinhos que minha mãe fazia em casa e das histórias que ela contava da Bíblia. Quando eu tinha 3 anos, eu me mudei para o Rio de Janeiro, por causa que meu pai foi assumir uma igreja lá. Mas em 2003, como eu já disse que minha mãe era diabética, a diabetes dela piorou,
porque meu avô teve câncer e minha tia se separou. E isso afetou bastante a diabetes dela e os rins dela não funcionaram perfeitamente, ela teve que começar a fazer hemodiálise. No Rio de Janeiro, o sistema de saúde não é muito bom, então a gente veio para Curitiba para morar na casa da minha avó. Eu sabia que ela ia morrer. Eu realmente sabia. Mas eu não tenho palavra para descrever o quão Deus foi maravilhoso comigo naquela época. Ele, nesses meses, colocando essa certeza no meu coração, foi me tratando. Foi me tratando e foi me cuidando, me preparando para o dia pior. Enquanto minha avó e meu pai, eles não queriam ver isso, eles não queriam acreditar nisso. E foi muito pior para eles quando minha mãe morreu. Eu me lembro que eu ia pro sofá da sala da minha avó e eu falava com Deus que não tinha problema se ele levasse a minha mãe. Eu não ia ficar chateado com ele porque minha mãe estava sofrendo muito. Muito. E eu não aguentava vê-la daquela situação, daquele jeito. Então, a minha vontade humana de criança era que eu continuasse com a minha mãe, mas se a vontade de Deus fosse que minha mãe fosse embora, que Ele fizesse isso para o melhor dela. Eram nesses momentos que Deus me tratava. Foi a minha primeira experiência com Deus. Eu tinha 10 anos e hoje eu posso ver o quão importante foi ter tido todo esse contato com Ele naquele tempo. A minha mãe, ela sentia muita dor. Tinha vezes que a morfina não fazia mais efeito nela. Mas sabe o que ela fazia quando ela não conseguia dormir? Ela de madrugada se ajoelhava na cama dela, ou deitada do jeito que estava, pegava o caderninho de oração dela e orava por cada um dos seus. Ela não esquecia ninguém. No momento de dor, ela estava ali orando. Minha mãe era uma mulher de fé, minha mãe era mulher de oração. Teve um dia que eu acordei e vi muitos médicos lá em casa, no quarto dela. E foi o último dia que eu vi minha mãe com vida, consciente, na verdade. Ela foi levada para o hospital para poder amputar uma das pernas, para que a necrose não atingisse o resto do corpo dela. Depois da cirurgia, ela permaneceu sedada por alguns dias, mas depois da 4ª parada cardíaca, Deus levou a minha mãe para um lugar onde não há dor, para um lugar onde não há pranto, para um lugar onde ela ia ter as 2 pernas e ela poderia correr para os braços de Deus e abraçá-lo, e ser linda e ser feliz como ela sempre foi. Logo depois de um mês, alguns dias, a gente voltou para o Rio de Janeiro. Meu pai pediu a exoneração do cargo dele de pastor para poder cuidar de mim. A gente, de um dia para o outro, nós vimos 10 mil reais saindo da nossa conta, um carro e uma casa que era da igreja indo embora. Mas sempre confiando que Deus tinha o melhor pra gente, sempre confiando de que Deus nunca iria nos desamparar, sempre confiando que Deus estava ali com a gente e ia prover todas as nossas necessidades. Depois de alguns negócios fracassados lá no Rio de Janeiro, a gente veio para Curitiba, a gente voltou para Curitiba, porque afinal aqui nós temos uma casa e a gente não ia precisar pagar aluguel. E meu pai se viu numa situação como me sustentar, como sustentar a nossa casa. E meu pai sempre lutando, sempre temente a Deus, sempre fiel a Deus e sempre com coragem. A gente foi vender churrasquinho na rua. Toda noite, nós dois, vendendo churrasquinho. Sempre confiando de que Deus estava com a gente. Sempre confiando de que Deus tinha o melhor pra gente, sempre confiando de que Deus nunca iria nos desamparar. Nessa época, eu me desviei, porque Deus era aquele homem que levou a minha mãe embora e era aquele homem que eu via das historinhas da Bíblia. Eu não tinha um relacionamento com ele. Naqueles anos eu me afastei dele. Mas eu vejo o quão Deus sempre esteve presente do meu lado, porque mesmo eu não tendo um relacionamento com ele, como eu tenho hoje, eu tinha um relacionamento de criança, mesmo tendo aquele relacionamento, ele me fazia perguntar por que eu estava tão diferente com ele. Por que eu tinha me afastado? Por que eu estava fazendo coisas erradas? Pois bem, aos 15 anos, eu fui passar as férias na casa da minha madrasta e lá eu senti falta de tudo que envolvia Deus, eu senti falta de Deus. E eu fui numa igreja lá, nessas férias, em dezembro, e eu decidi que eu iria procurar uma igreja, a PIB, quando eu voltasse. Então no carnaval de 2009 eu vim no primeiro culto
dos adolescentes aqui na PIB, para nunca mais sair. E no retiro daquele ano, eu realmente entendi o que era viver para Deus. Eu realmente entendi o que significava a cruz. E a partir daquele momento eu decidi viver para Ele. Eu decidi abandonar os velhos hábitos para poder agradar o coração de Deus, tentar agradar o coração de Deus. Pela graça dele, eu e minha família pudemos viajar 3 vezes para os Estados Unidos. E eu no começo do ano pude fazer um intercâmbio em Dallas. Louvado seja o nome de Deus. Deus é o mesmo que esteve lá comigo quando eu nasci, de 6 meses e meio. Deus é o mesmo Deus que esteve comigo quando minha mãe morreu. Deus é o mesmo Deus que esteve comigo quando eu vendia churrasquinho com meu pai na porta de um mercadinho. E Deus é o mesmo Deus que me levou para Dallas. Hoje eu posso agradecer a Deus também por um grupo de amigos que eu tenho. Tem uma madrasta linda, tem uma madrasta maravilhosa que foi realmente mandada por Deus. Há uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi alguns dias atrás numa pregação, que diz assim: perseverar é nunca desistir, mesmo que os pecados nos atrasem e as lutas nos cansem. Meu nome é Leiner, eu tenho 19 anos, estudo Direito, sou professor de inglês. E aonde eu encontro o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu descanso, onde eu choro e onde eu rio, é debaixo das asas do meu Deus. E aí, galera, curtiram o testemunho do Leiner? Você curtiu? Impactante, né? Muito bom. Cara de Deus aí, hein? Isso mesmo, uma história muito legal. Mas agora, no Alta Tensão, o que a gente vai ter? Uma dupla chamada Bruna e Eric. A galera não gosta de assistir, imagina. Não, Caia na Real é o programa mais... É o quadro, é o pior quadro, vamos dizer. Né? Mais chato. Mais chato. Não dá nem pra rir. Ninguém quer ver. Então vamos assistir. Hoje o tema é Dois Senhores. Isso mesmo. É impossível servir a dois senhores. E a Bruna e o Eric vão falar um pouco mais sobre esse tema. Agora, no Caia na Real. A palavra de Deus diz em Mateus 6,24 que é impossível servir a dois senhores. Porque ou amarás um e aborrecerá o outro, ou adorarás um e desprezará o outro. Oi, Bruninha. Oi, chefe, tudo bom? Tudo bem? Tudo. Então, eu vim te falar que a respeito daquela folga que você me pediu na sexta, pode ficar tranquila, descansa. O trabalho que você está fazendo aqui é maravilhoso, você merece. Eu não acredito, eu não acredito que... Eu até queria te dizer que, na verdade, eu vou fazer uma viagem. Há 20 anos eu não vejo minha mãe, ela mora em Maceió. Tô pagando há 3 anos essa viagem, agora uma oportunidade de ver ela. Sexta-feira eu viajo, então. Que bom. Eu não tô acreditando. Obrigada. Aproveita, viu? Chefe, obrigada, tá? Tchau. Tchau, tchau. Não acredito, vou até avisar que eu vou viajar. Alô? Oi? Tudo bom? Então, na verdade, eu vou viajar. Vou ver minha mãe essa sexta-feira. Faz 20 anos que eu não vejo ela. Vou pra Maceió. Lógico, vou ver ela lá. Então tá bom, sexta-feira eu tô viajando. Avisa o pessoal que eu vou chegar lá. Ah, beleza. Não acredito. Oi, Bruna. Bom te encontrar aqui. Tá tudo certo pra reunião de sexta? Então, chefe, na verdade eu avisei o chefe, o Eli, sabe? Ele me deu uma folga na sexta-feira. Pois é, mas acho que teve algum engano então, porque nessa sexta você apresenta o orçamento pros acionistas, você lembra, né? Eu lembro. Aquela apresentação. Então, mas tá tranquilo, né? Você vai estar na reunião então. É que na verdade faz 20 anos que eu não vejo minha mãe. Daí eu marquei nessa sexta-feira, mas eu falo pra ela o que é mais um ano? O que é 21, 22, 23 anos? É bom poder contar com você então. Sexta-feira eu tô lá. Tchau. Vou na reunião. Feliz da vida. Alô, Aninha? Avisa o pessoal que eu não vou. Tenho reunião. Essa sexta-feira. Pois é. O que é mais um ano, né? Bruninha, tá aqui ó. Oi, chefe. Tudo bem? Leva essa caixa pra mim naquela sala branca de porta amarela, sabe? Do lado da minha. Porta branca? Não, sala branca, porta amarela. Amarela. Você deixa lá? Tá um pouco pesado. É que eu tenho que sair já, eu tô meio atrasado. Não, eu deixo lá. Tá bom, só tem você aqui. Brigadão. Porta branca, chave amarela, tá. Acho que é aqui.
Sala branca, porta amarela. 7 andares de escada. O que essa caixa tá fazendo aqui, Bruna? Então que na verdade o Eli pediu pra eu deixar a caixa aqui. Não, mas essa caixa fica lá em cima. Fica na minha sala. Você pode deixar ela lá, por favor? Mas é que no caso são 10 andares pra cima de escada. Pois é. Não, mas é que eu vou deixar. Eu falei que só tô falando que são 7 andares, mas o que é isso? Então tá Lógico bom. que eu vou deixar. É porque tiraram do lugar, né? Vai ficar aqui? Aqui não vai ficar. Pois é. Aqui não vai ficar, chefe. Vou levar pra outro lugar. Bruninha, não esquece de apresentar a garrafa na reunião, tá? A garrafinha térmica aí, Vou tá? apresentar. Esse produto é maravilhoso. Bruna, não esquece de apresentar o celular na reunião. Então, esse celular é maravilhoso. Vou apresentar. Tem muita coisa boa. Bom, gente, boa tarde a todos. Eu queria falar sobre o celular. Gente, esse celular vale muito a pena porque tem vários aplicativos. A câmera deles, o que eu vou falar da câmera deles? É maravilhosa, magnífica. É magnífica. A velocidade da internet. A garrafa. Ah, tem que apresentar a garrafa? Tá, na verdade, a garrafa, né? Eu vim pra falar da garrafa, gente. Boa tarde a todos e vim pra falar da garrafa. A garrafa é uma garrafa térmica, mas ela mantém a temperatura da água por mais de 20 horas. Celular, Bruna, celular. É que eu tô falando da garrafa. Tá, eu vou falar. Enfim, vamos falar do celular. O celular, esqueça um pouquinho a garrafa, vamos esquecer um pouquinho, vamos falar do celular. Celular, gente, a velocidade da internet, eu mesma entro em menos de 10 segundos, posso dizer isso? Posso. Garrafinha, Bruna, garrafinha. A garrafinha, vamos falar da garrafinha. A garrafinha, a gente tem mais de 1000 aplicativos. Pode entrar na internet, não. O que entra na internet é o celular, tá, gente? A garrafinha não entra na internet. Ela só mantém a água muito... Celular, Bruna, celular. Vou falar do celular. O celular, gente. O celular, ele mantém a água mais de 20 horas aquecida. Não, na verdade, o celular, ele é muito bom. Por quê? Porque você tem que usar o celular pra quê? Pra entrar na internet muito rápido. Hoje o celular usa pra mais coisas. Pra fazer chamada a cobrar. A garrafa pode fazer isso pra você. Não, a garrafa não faz nada. Na verdade, quem faz... A garrafa, ela tem mais de aplicativos. Na verdade, quem tem aplicativo é o celular, gente. Eu tô um pouco me confundindo porque eu dormi pouco. Tá, mas na verdade... Bruninha, esquece o celular, fala da garrafa. Tá, eu vou falar da garrafa. Na verdade, a garrafa, gente, o que eu não sei mais nada. Eu não sei nem o que o celular essa garrafa faz. Eu não sei mais nada, não comprei nada daqui. Tá, gente? Eu me demito. Seu Eli, eu me demito, eu não quero mais trabalhar aqui. Aqui, senhores, você tem servido a Deus ou o mundo? Saiba você que se você tem tentado servir aos dois, uma hora vai entrar em conflito. Caia na real. Difícil, hein? Nossa, meu coração tá batendo, inclusive. Olha só! Mais rápido, mas tá batendo. Rápido, sem oxigênio. É difícil a gente ficar sem respirar, né? Exatamente. E aí? Falando em ficar sem oxigênio, hoje na mensagem, o Lucas Dutra vai fazer um link entre a nossa respiração e o nosso relacionamento com Deus. Tá muito legal, o Lucas todo de médico e tal, vocês vão curtir, assiste aí. Isso aí. Alguma vez você já se perguntou qual foi a primeira coisa que você fez quando nasceu? Ou então já se perguntou qual vai ser a última coisa que você vai fazer quando você morrer? A resposta para essas duas perguntas é a mesma: respirar. A respiração é considerada como uma das principais funções do nosso organismo. Sem ela, a gente morre. Pesquisas indicam que nós respiramos cerca de 12 vezes por minuto e 20 mil vezes por dia. A respiração é um evento cíclico, automático, comandado pelo nosso cérebro, que acontece a cada 5 segundos. Esse mesmo processo de respiração é muito parecido com o nosso relacionamento com Jesus. Quando a gente nasce, a primeira coisa que nós fazemos é a gente começa a respirar. A partir do momento que a gente conhece a Jesus, a gente tem um novo nascimento e a gente passa a respirar Jesus todos os dias. O problema é que, com o passar do tempo, esse nosso relacionamento com Jesus, em algumas situações, para algumas pessoas, vai sendo deixado de lado. E você já não está mais respirando automaticamente, você não passa a respirar Jesus com essa continuidade. E você começa a ver um processo de apneia no teu relacionamento com Jesus. Dessa forma, você começa a ter um afastamento de Jesus. Você deixa de respirar aquele relacionamento que você tinha com Ele
e começa a se preocupar com outras coisas e viver de acordo com a sua própria vontade. A gente pode observar isso acontecendo na palavra de Deus, na Bíblia, no livro de 2 Coríntios, juntamente com a vida de Paulo. Na segunda carta aos Coríntios estão em jogo algumas formas de conduta que Paulo precisa condenar. Estava aterrorizado com o movimento que estava surgindo dentro da igreja de Corinto com relação a algumas liberdades. Essas liberdades estavam sendo tomadas não pela igreja como um todo, mas por um determinado grupo de pessoas dentro dessa igreja, com uma doutrina bem complicada, onde eles diziam que tudo é lícito para as pessoas que eram verdadeiramente espirituais. O apóstolo condena essas atitudes, até porque esse grupo estava querendo criar uma nova doutrina de um cristianismo espiritual livre de toda e qualquer autoridade humana e principalmente da autoridade de Paulo. Porém, eles estavam tentando desvincular a autoridade de Paulo sobre a igreja. E eles queriam assumir o controle da igreja com as próprias mãos, para, na concepção deles, levar aquela igreja a uma verdadeira altura espiritual. Paulo, nessa carta de tristeza, queria mostrar para a igreja que ela não podia continuar vivendo de acordo com essa falsa liberdade. Porém, conosco, algumas vezes é muito parecido. Não como um grupo de pessoas dentro de uma igreja tentando fazer uma revolução, mas quando a gente começa a deixar Jesus no segundo plano e a cruz de Cristo já não é mais tão importante. E aquilo que antes para cada um de nós era pecado, agora já não é mais tão pecado assim. Mas o problema é que quando você para de respirar, o que acontece? Você morre. Quando Jesus passa a ser o ar que nós respiramos e nós precisamos dele a cada minuto, sem ele, nós morremos espiritualmente e a gente deixa ele em segundo plano. Em 2 Coríntios 4,16, Paulo diz: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, por mais que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O nosso relacionamento com Jesus precisa ser diário, ele precisa ser renovado todos os dias. Paulo, ao mesmo tempo que está se defendendo, também está tentando demonstrar aos membros da igreja de Corinto que, independente das coisas que ele faça, independente do lugar de onde for, independente de que o homem exterior dele se corrompa, o homem interior dele tem que se renovar todos os dias, para que ele não venha a perder o verdadeiro foco, que é essencial. Mas os membros daquela igreja não estavam tão interessados nesse verdadeiro foco. Eles estavam muito mais preocupados em agradar a homens e as suas próprias vontades do que realmente a Jesus. E você? A quem você está agradando? Eu sei que seguir a Jesus algumas vezes não é assim tão fácil. Você tem tantas coisas para fazer, a tua agenda é tão corrida, e aí você está num dia corrido e você fala assim: vou parar e vou orar. E aí você abaixa a cabeça num lugar quietinho, sozinho, e começa a tentar orar e faz mais ou menos assim: Senhor Jesus, obrigado por esse dia, obrigado por estar cuidando da minha vida. Por que eu torço pro Palmeiras, aquele time que só continua perdendo e me traz tanta tristeza? E aí você começa a perder o foco da oração, nem a oração você consegue se concentrar para poder ter um tempo legal com Jesus. O devocional, então, nem se fala. Mas quando vivemos com Jesus, estamos respirando o tempo todo. Não podemos nos dar ao luxo de viver numa apneia, prendendo a respiração nesse relacionamento que nós temos com Jesus. Porque quando a gente começa a parar de respirar ou deixar de respirar, essas liberdades começam a falar mais alto. Jesus já não passa a ser mais o nosso primeiro lugar e começa a ficar em segundo plano. A cruz de Cristo começa a ficar de lado. E essas liberdades, assim como aconteceu na igreja de Corinto, começam a falar um pouquinho mais alto. A situação da igreja de Corinto não era nada fácil. Eles estavam vivendo de acordo com as suas próprias vontades e não mais conforme aquilo que verdadeiramente é essencial. Assim como o oxigênio é essencial para que nós possamos viver, a partir do momento que conhecemos Jesus, ele se torna essencial em nossas vidas. Nós temos que ser renovados dia após dia. A nossa respiração natural é automática, mas nosso relacionamento com Jesus deve ser dia após dia, para você não deixá-lo de lado. E hoje, o que eu quero dizer é simplesmente: não esqueça de respirar.
Mais um programa terminando, mais uma semana começando, né, Raíssa? Exatamente, o Alta Tensão vem para dar um up na sua semana, como diria a nossa querida amiga Nani, né? Que apresentou aqui um tempo com a gente. Tá terminando o programa, mas a gente quer que você compartilhe esse vídeo se você está assistindo pelo YouTube. Se você está vendo pela TV, você pode assistir de novo. Exatamente, no nosso site do YouTube, youtube.com/altatensãotv. Também acesse o nosso Facebook para curtir e acompanhar as novidades, facebook.com/altatensãotv. E quem quiser mandar um e-mail. Quem quiser falar com a gente, você pode mandar no nosso e-mail, que é altatensãotv@gmail.com. Isso mesmo. Galera, Deus abençoe, até semana que vem. A gente quer saber quem está assistindo, de que cidade do Brasil e não porque do mundo. Uou, isso mesmo! Você está assistindo, beleza? Valeu, um abraço e Deus abençoe. Muito, nada... Não muito... Qual foi a... Eu sei que diz. Deve ser...